O pré-modernismo foi um período da literatura brasileira que aconteceu aproximadamente entre 1902 e 1922. Ele representava uma fase de transição entre as escolas literárias do final do século XIX, com o parnasialismo, simbolismo e o modernismo, que teve início oficialmente em 1922. É importante destacar que o pré-modernismo não foi uma escola literária, pois seus escritores não seguiam um único estilo. O que eles tinham em comum era principalmente a preocupação em mostrar a realidade brasileira, incluindo seus problemas sociais, políticos e econômicos. O pré-modernismo aconteceu durante os primeiros anos da República Brasileira, em uma época de grandes mudanças. O Brasil passava por um processo de urbanização e industrialização, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, existiam grandes desigualdades sociais e muitas pessoas viviam em condições precárias. Nesse período também aconteceu importantes conflitos, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Esse cenário influenciou os escritores, que passaram a retratar um Brasil diferente daquela imagem idealizada que aparecia em parte da literatura anterior. Bem, dito tudo isso, agora falaremos sobre as principais características. As principais características do pré-modernismo são crítica social e política, denúncia das desigualdades sociais, nacionalismo crítico, mostrando o Brasil com seus problemas, regionalismo principalmente através da representação do sertão e do interior, valorização de personagens populares e grupos marginalizados, linguagem mais próxima da realidade e, em alguns autores, presença de expressões populares e regionalismos, mistura de características de diferentes escolas literárias, preocupação em representar a realidade brasileira. Assim, os escritores passaram a olhar para o Brasil real, mostrando problemas que muitas vezes eram ignorados pela literatura tradicional. Euclides da Cunha foi escritor, jornalista e engenheiro. Sua principal obra foi Os Sertões, publicado em 1902. O livro aborda a Guerra de Canudos, ocorrido no interior da Bahia, e apresenta uma análise do sertão de sua população do conflito. A obra é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a lua. Euclides da Cunha teve grandes importâncias por apresentar uma visão mais profunda sobre o sertanejo e sobre a realidade do interior brasileiro. Lima Barreto foi um dos principais críticos da sociedade brasileira de sua época. Sua obra mais conhecida é Triste Fim de Policampo Quaresma, publicado em 1915. O livro conta a história de Policampo Quaresma, um personagem extremamente patriota, e utiliza sua trajetória para fazer críticas à sociedade e à política brasileira. Lima Barreto também abordou temas como desigualdade social, preconceito, política e problemas da vida urbana. Sua linguagem era mais simples e direta, aproximado à literatura do cotidiano. Monteiro Lobato também é considerado um importante nome do pré-modernismo. Em Urupes, publicado em 1918, aparece o personagem Jeca Tatu, utilizado para representar problemas enfrentados pela população rural brasileira. Lobato chamou a atenção para questões como o abandono do homem do campo e as dificuldades existentes no interior do país. Além de sua produção adulta, ele ficou posteriormente muito conhecido por suas obras infantis, especialmente as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Augusto dos Anjos foi um poeta de estilo bastante particular. Sua principal obra é Eu, publicada em 1912. Sua poesia apresenta temas como morte, sofrimento, existência, solidão e ciência. Uma característica marcante de seus poemas é a utilização de palavras científicas em uma linguagem diferente daquela normalmente encontrada na poesia de sua época. A sua obra mistura características diferentes, tendências literárias e apresenta uma visão bastante original da existência humana. Dito tudo isso, agora eu peço a atenção de todos vocês, pois agora iremos falar sobre o pré-modernismo e o modernismo. O pré-modernismo praticamente preparou o caminho para o modernismo brasileiro. Em 1822 aconteceu a Semana da Arte Moderna. E sabe qual cidade? Em São Paulo. Considerado até o marco inicial do modernismo em si, já que os modernistas buscavam romper com padrões tradicionais e criar uma arte mais livre, inovadora e ligada à realidade brasileira. O pré-modernismo já havia iniciado parte dessa transformação ao apresentar críticas sociais, como por exemplo personagens populares, regionalismo e uma visão menos idealizada do Brasil. Uau! Para isso podemos entender o pré-modernismo como uma ponte entre a literatura tradicional e o modernismo.
Importância do pré-modernismo. O pré-modernismo foi importante porque ajudou a mudar de certa forma a maneira como o Brasil é representado na literatura. Algo que fez todos olharem assim pro Brasil e pensarem: caraca, que bagulho irado. Os escritores passaram a mostrar não apenas as grandes cidades e as elites, mas também o sertanejo, o trabalhador, o homem do campo e as populações que viviam em condições difíceis. Eles também denunciaram problemas sociais e políticos e mostraram diferentes realidades existentes no país. Dessa forma, o pré-modernismo contribuiu para a renovação da literatura brasileira e preparou o caminho para as mudanças que aconteceram a partir de 1822. Conclusão! O pré-modernismo foi um período de transição e transformação na literatura brasileira. Mesmo não sendo uma escola literária organizada, ele reuniu escritores com estilos diferentes que tinham uma preocupação em comum: mostrar e questionar a realidade do Brasil. Autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos deixaram obras importantes que abordaram temas sociais, políticos, regionais e existenciais. Por isso, o pré-modernismo é fundamental para compreender a evolução da literatura brasileira e entender como o país chegou ao modernismo de 1822. Um dos períodos mais importantes da nossa história cultural. I'm so tired of playing with this moment.